Você não tinha falado mesmo, mamãe. Mas não foi essa a educação que eu te dei. Pede, desculpa pra moça, pede. Ah, não, mãe, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero. E eu posso ajudar. Eu vim cá para ajudar essa discussão do bebê borne com a mãe que tá tendo dificuldade. Aqui eu posso fazer. Ah, pronto, chegou o Frank, você é bruxa, pelo amor de Deus, quer que a sua ajuda aqui, não, foda daqui. Ai, tira ela daqui, mamãe. Tira. Menino, não foi essa a educação que eu te dei. Só que a cara de Frank você tem de bruxa, você tem que tomar que ela te pega e te joga no caldeirão com bruxa e tudo mais. Você vai aprender.